O Lula estava tentando empurrar essa agenda aí, né, de uma outra moeda. Tenho vários comentários aqui. Não dá para discorrer sobre um tema só. A questão do Trump. O dólar, no século XIX, não era a moeda dominante, era a libra esterlina. Depois virou o dólar. E o dólar atingiu 80% das reservas mundiais. Perdeu de 80% está a 60%, naturalmente. Porque os países optavam por outras moedas, optavam pelo franco suíço, optavam por, na época, o franco francês e outras moedas, a libra esterlina ainda continuava, etc. Então, existe esse fluxo natural dos capitais, né? Escolha natural de qual. Agora, ninguém está escolhendo de forma natural essas moedas que são vinculadas a governos ditatoriais que você não tem um Estado de Direito por trás. Por quê? Porque você não tem transparência dos dados, você não tem confiança nos dados. Então, muito desse aumento do yuan no mundo tem sido conquistado por um poder de barganha que é assimétrico. Eles têm feito contratos aquele Belt and Road e também têm exigido que a troca seja na moeda chinesa. Veja que isso gera uma implicação política, né, de uma negociação econômica, mas não é algo voluntário. Não é uma coisa voluntária que você prefere uma moeda porque ela é mais estável, né? E você veja que aquele, acho que é embaixador ou é ministro das Relações Exteriores russo, ele foi muito sério nesse quesito. Por quê? Porque a Rússia, de todos esses países, tem sofrido embargos há décadas. É um país que está isolado do sistema financeiro mundial. Hoje está com endividamento muito baixo, a moeda da Rússia está extremamente estável, é uma moeda... E ele não está propondo uma moeda. Nem ele. Nem ele está propondo, porque ele perderia a soberania de controle que eles sabem que eles têm. Você veja que mesmo no contexto russo, ele não está propondo isso para os outros países. Quem está propondo é quem tem moeda ruim, quem sabe governar mal, como esse o nosso governo. Até como a questão da China. Tudo aponta que a China está maquiando seus números também de uma maneira brutal. E é exatamente por isso que gera essa desconfiança. Então, o comentário do Trump, ele tem um aspecto, dois aspectos, tem vários aspectos, aliás. Tem um aspecto político, porque, de fato, os Estados Unidos, nas últimas décadas, desindustrializou, desde Nixon até agora, vem desindustrializando. Então, os Estados Unidos, nos anos 60 e 70, produzia tudo para todo mundo. Hoje, não mais. E as economias mundiais não dependem tanto de um comércio. Perdão? Hoje é a China. Hoje substituiu pela China. A China também substituiu por outros países na Ásia, assim como a Índia. Então já está tendo uma pulverização da industrialização no mundo e não é nos Estados Unidos. E o norte-americano precisa recuperar isso. Então tem uma defensoria aí para ganhar tempo. Né? Tempo aí para ele rematurar a industrialização norte-americana. Então tem esse aspecto. Tem o aspecto geopolítico. Por quê? Porque a China virando moeda de troca e a moeda dominante de vários países, isso nada mais é do que o início de um comando geopolítico muito mais acirrado. E também de implementação de sistemas que vem acoplado a essa moeda. Vamos lembrar a deficiência do Brasil. O Brasil, ao contrário da Índia, ao contrário da Rússia, ao contrário da China, ao contrário de vários outros países grandes, continentais, que, aliás, mencionei com todos aqui, ou com economia forte, que quer ser um país soberano, eles têm independência de sistemas. O sistema financeiro, por acaso o nosso, os protocolos financeiros são todos o SWIFT. E isso quem comanda não é o Brasil. O GPS também não é nosso, não temos satélite praticamente, não lançamos um satélite quando que nós... Aliás, eu perdi aqui a noção de quando que a gente lançou um satélite nosso para fazer o nosso GPS. Não temos. Então nós não temos a nossa rede de telecomunicações. Nós não temos uma série de coisas, até de acordos legais internacionais que nos blindam o nosso sistema judiciário. Nós estamos abertos aqui à Corte Internacional. A Corte Internacional pode mandar prender qualquer um no Brasil sem qualquer defensoria do sistema judiciário brasileiro com relação aos nossos cidadãos. Então veja como a gente está exposto.
Então, dentro desse lodo de dependência que o Brasil está, vai lá o governo brasileiro, parece aquele galo que canta de galo mesmo, né? Que tá com o pé na titica de galinha e fica cantando com o dedo em riste. Olha, nós vamos fazer a moeda única. É uma coisa infantil. É uma coisa infantil, não é o momento. Se fosse fazer isso, vou dar dica aqui, Lula, se você fosse para fazer uma moeda, nossa, e começar a ver a moeda, primeiro você precisa fazer equilíbrio fiscal por muitas décadas. Segundo, você precisa ter independência e soberania de todos esses sistemas que eu mencionei. Você está vassalo, você entregou o país, você entrega o país para qualquer um. Entrega para a Europa, entrega para a China, entrega para os Estados Unidos. Você não tem estratégia nenhuma. Olha que loucura. E aí fica cantando de galo que vai fazer uma moeda que vai mudar essa moeda de base de troca e sofrer ameaça direta de quem comanda todos os nossos sistemas. Podem cortar nosso SWIFT e aí como é que fica? Como é que fica o nosso sistema financeiro? Então veja a irresponsabilidade de uma proposta dessa, de uma ideia sendo ventilada de uma maneira tão irresponsável e infantil como essa do Lula, que coloca o Brasil numa fragilidade absoluta. Agora com o Trump, que nós somos amigos em termos de ideal, né? Em termos de ideal e de viés, mas potencialmente pode ter medidas nocivas contra o nosso país. O Bauer? Eu queria acrescentar algumas coisas no que o Luiz falou. Primeira coisa, o lastreamento no ouro, que terminou em 71, no governo Nixon, definiu o quê? Que a partir de então, a moeda não teria um valor lastreado em ouro apenas, porque não era mais o que se desejava. O que se desejava a partir de então, e até hoje é assim. A moeda tem valor porque ela tem credibilidade. Simples assim. O que significa credibilidade? As pessoas, as empresas, os mercados, os países compram aquela moeda porque elas acreditam que aquele país tem condição de fazer aquela moeda valer. O que significa isso? Ele tem economia forte, ele tem capacidade de investimento em tecnologia, ele tem porta-avião, ele é capaz de ganhar qualquer guerra. Uma combinação de fatores dão credibilidade à moeda. Renato, os chineses têm mais de 3 trilhões de reservas em dólar. Os russos têm reserva em dólar. É tão ridículo essa conversa. Ponto um é esse. O Brasil não tem credibilidade. Tem que avisar o presidente. Não tem credibilidade por quê? Por causa das lambanças que ele faz com a própria economia. Por que a Suíça tem? Por que Singapura tem? Porque você olha os números da economia e não é porque ela tem tudo em ouro, é porque ela tem credibilidade. Esse objetivo é. E o Brasil não tem. Ponto 2. Essa observação do Lavrov. O Lavrov é um dos diplomatas mais competentes no mundo hoje. Mas é competente por causa do nível do seu cinismo, da capacidade que ele tem de ser cínico. É a segunda vez que ele usa o Brasil. A primeira foi aquela que ele pegou um avião, aterrissou aqui e falou: eu tô junto com o Brasil, e saiu. A gente estava no programa já o ano passado. Ele se aproveitou de uma conjuntura brasileira, aterrissou aqui, não deu nem tempo de entrevistar, ele já saiu. E agora essa, ele está usando o Brasil, usando na cara de todo mundo, dizendo que, veja que proposta interessante. Os russos, como foi dito aqui, os russos já fazem. Uma coisa é você fazer comércio bilateral na moeda do outro. Isso já se faz. Aliás, é o que sustenta a vida do russo hoje, porque os chineses toparam fazer, comprar óleo e gás direto. Não tem a mudança para moeda estrangeira, que seria dólar. Isso já se faz. Agora, a reserva que o próprio país tem é tudo em dólar ainda. Os dois países, a Rússia e o Brasil também. E agora ele falou, a ideia foi do Lula, hein? Então isso ele fez. Veja, mas é o presidente brasileiro que está fazendo. Pô. E a terceira coisa que também chega a irritar a gente. Moeda comum. É a mesma coisa a moeda comum do Mercosul. Outro dia eu estava explicando para o meu filho, que tem 14 anos. Falei, filho, o que é uma moeda comum? Se juntar um país com o outro, é uma moeda comum? Os europeus fizeram a moeda comum, o Tratado de Maastricht, demorou 10 anos para eles conseguirem fazer os critérios de convergência. Critérios de convergência macroeconômica. É ajustar a inflação, ajustar o juro, ajustar o endividamento público, ajustar tudo isso para depois você conseguir convergir as moedas e ainda aceitar a instabilidade de outros, como foi o caso da Itália, como foi o caso da Bélgica, tinham endividamentos muito altos, mas os outros decidiram pagar e fazer uma moeda comum. Ainda hoje o euro sofre por isso. O Mercosul brinca de falar de moeda comum até hoje, esses tontos falam nisso. Vou fazer moeda comum, tem até nome, né? Como não tem nada o que fazer, lança moeda comum. Patacônia. Tem que ter
política fiscal comum e política monetária comum. Nós estamos falando, política fiscal é o quê? A convergência de política fiscal é de endividamento. E também como é que você arrecada? Arrecada parecido, com as mesmas fontes. Foi feito na Europa assim. Demorou 10 anos para fazer e ainda tem problema. Você imagina a política fiscal do Milei com a do Lula. Não dá nem para conversar. Né? Política monetária é o comportamento dos bancos centrais. Imagina você juntar as duas coisas. Agora, esquece e aplica para o BRICS. China, Índia, Brasil e África do Sul. Não é séria a conversa. Não é séria a conversa. É conversa de trouxa. Conversa de bobo. Conversa para quem não tem assunto. Eu acho que está acontecendo aqui, se seguir tudo isso que a gente está conversando agora, olhando esses dados e politicamente, realmente, confirmar-se que o Hugo Mota vai ser o presidente da Câmara, que o Alcolumbre vai ser o presidente do Senado, que esse governo executivo vai até o final e que o Supremo vai continuar sendo esse que a gente conhece, atuando da maneira como a gente tem acompanhado, até 2026, dado esse quadro que me parece bastante provável, não tem nenhuma possibilidade de a gente conseguir algum acerto do tipo Argentina. Então a gente tem que esperar 2027. Então qual é a primeira conclusão óbvia? Eu gostaria muito de estar errado, mas eu acho que não estou. O Brasil vai empobrecer, né? Em geral, nós vamos empobrecer. Um país rico como esse, que outro dia eu ouvi uma expressão ótima, que o Brasil é uma Ferrari que só consegue engatar a primeira e segunda. E depois de um tempo que você só engata a primeira e a segunda, você começa a estragar o motor. Né? Então nós estamos no ponto de estragar o motor. Considerando, então, nós vamos empobrecer e a contravenção vai continuar bombando. Esse é o cenário para os próximos, até 2027. E se em 2027 virar politicamente, acho que sim, a gente pode pegar a Argentina como modelo. Ainda que não vá ter um Milei, não consigo ver hoje, pode até ser que aconteça, não sei. Tem bola de cristal, mas eu não consigo ver hoje no quadro brasileiro nenhuma figura que incorpore o que seria um Milei no Brasil. Acho que a tendência é a gente ver uma mudança de regime com as pessoas que a gente já conhece, que a gente já está vendo aí no espectro. Um arranjo de centro-direita e tal, que vai levar. E quando levar, daí vem a pergunta, aplicaria um plano como esse que a Argentina está aplicando? Não precisa nem ser tão agressivo. No caso argentino é de inadimplência total. É de inadimplência, é de quebradeira dupla, tripla, né? Um país que não tem crédito. Né? O Brasil não. O Brasil em 27, se virar o regime, é um país que vai ter crédito. Por pior que seja a situação. Então, o ajuste não seria tão escola austríaca, assim, tão, não sei qual é a palavra melhor, mas agressivo, tão duro, tão violento quanto do Milei, que a princípio está fazendo um bom serviço. Os números são bons. A pobreza ainda vai demorar um pouco para reduzir. Na Argentina já está mais de 50% da população. Você não mexe nisso em 1, 2 anos. Você altera isso em 4, 5, 10 anos. Porque o negócio é uma herança, essa sim, uma herança maldita. No Brasil não. Eu acho que no Brasil, se tiver uma mudança, e eu quero muito que isso aconteça, senão nós não vamos ter vida para assistir. A vida vai acabar e nós não vamos assistir a recuperação brasileira. Vai ser com a aplicação de uma coisa parecida com o que o Milei está fazendo na Argentina.